Queria convidar você para a gente ficar de pé e lermos uma porção da Palavra de Deus essa noite, que está no livro de Jonas. É um livro um pouquinho difícil de achar, talvez alguém precisa ajudar alguém a encontrar o livro de Jonas. No capítulo 1, quero ler do verso 3 até o 5. Mais uma vez, irmãos, bem-vindos todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Esse café acontece uma vez por mês, tá? Vai ter um café desse no mês de agosto, provavelmente no quarto sábado de agosto. E nós reunimos os homens aqui para a gente poder renovar a nossa fé, renovar a nossa alegria e nosso compromisso com o Senhor. Quero louvar a Deus pelos homens dessa igreja. Tem homens que têm sido homens fiéis ao Senhor, que têm buscado a Deus, incentivado outros nesse lugar. Antes de nós lermos, eu quero celebrar com alegria o aniversário do nosso presbítero Douglas, que é hoje o seu aniversário. Queremos te abençoar. Você é um homem de Deus que nos inspira, que é um exemplo para nós, um dos nossos pastores. Eu queria uma salva de palmas pela vida dele, e eu quero orar pela vida dele nesse momento. Antes de nós lermos a Bíblia, Pai, aqui está o Douglas, e hoje é o dia do Senhor lembrar do nome dele. Hoje é o dia que o Senhor trouxe ele a essa terra. Obrigado pela vida, bênção que ele é para todos, Deus, que são influenciados pela vida dele. Eu agradeço, Deus, por ele ter um obreiro na casa do Senhor e por ele ser um dos obreiros desta casa. Muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo e todo o ministério dele na tua presença. Nós o abençoamos hoje, Pai. Completa o teu propósito e os teus planos na vida deste homem. Usa ele poderosamente como o Senhor planejou, e nós agradecemos essas bênçãos na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Jonas, o capítulo 1, eu quero ler o verso 3 em diante. Todo mundo conhece a história de Jonas, e o tema dessa mensagem é: onde o meu espírito está dormindo. E Jonas 1:3 diz: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus, e jogaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse: que você está fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Nessa noite, antes de sentar, eu queria fazer uma oração com você, para que Deus acordasse o nosso espírito. Pai, acorda o nosso espírito nas áreas que ele está dormindo. Eu creio que há áreas em que o nosso espírito está acordado, mas nessa noite eu quero te apresentar as áreas de sono, as áreas em que está tendo uma sonolência em nosso espírito. E hoje os teus homens, os teus servos, os teus príncipes, Senhor, os teus líderes estão aqui para serem acordados pelo Espírito Santo. Eu clamo pelos anjos do Senhor nesse momento da palavra, para que eles dominem esse lugar e eles nos tragam a vitória. Protege a palavra em nosso coração. Alguém diz comigo, por favor: eu recebo no meu espírito um despertar do Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar diante do Senhor nessa noite. Privilégio meu, mais uma vez, compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus, para que o Espírito de Deus possa nos acordar, nos despertar. Efésios 5,14 diz assim: levanta-te dentre os mortos, isso é, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu queria começar dizendo que nós vivemos no meio de pessoas que dormem. Todos nós vivemos numa época de sono espiritual e vivemos no meio de pessoas mortas espiritualmente, não só fora da igreja, mas dentro dela também. E nós estamos rodeados por essa sonolência espiritual, porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo pesado de sono, e o desafio do nosso espírito é estar acordado num tempo como esse.
eu tenho ouvido o Espírito Santo falar comigo o mesmo assunto, que é esse do despertamento. As últimas mensagens que nós compartilhamos aqui têm a ver com isso, com o despertar dos sentidos. E hoje é como que o Senhor quer prosseguir um pouco nessa ideia. Se as pessoas ao nosso redor dormem, é porque elas dormem para a realidade espiritual. A maioria não está dormindo para o trabalho, não está dormindo para as finanças ou até para a família. As pessoas estão bem acordadas para essas coisas, mas as pessoas dormem para a realidade espiritual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita tristeza de me mover, às vezes, no meio dos pastores, que são meus colegas, e perceber que a maioria deles não está acordada para o mundo espiritual. É incrível. Você pode lidar com a palavra de Deus, você pode lidar com a igreja, você pode lidar com crente, com isso, com aquilo, e não está acordado para o mundo espiritual. É uma tristeza, às vezes, estar em reuniões, em cafés, em conversas, em que os chamados homens de Deus, pessoas que supostamente lidam com o espiritual, não estão acordados para o espiritual. É uma coisa importante, porque as pessoas que dormem ao nosso redor, elas não dormem para o natural, elas dormem para o espiritual. Isso é, o espírito delas, os sentidos do espírito delas estão dormindo para o espiritual. Eu não sei se você já teve a ideia de que o espírito humano não é o Espírito Santo. O espírito humano, nós somos corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. O espírito humano, ele tem os mesmos sentidos que o corpo tem. O espírito humano tem olhos e ele precisa ver. E em Apocalipse 3,17, Deus falando com a igreja de Laodiceia, ele disse que tu és cego e não sabes. E não tinha um cego na igreja, todos enxergavam. Então ele estava falando de cegueira de quê? Do espírito. Tu és surdo e não sabes. O espírito humano, ele tem ouvidos. É uma tristeza para mim mover no meio da igreja e verificar que algumas pessoas na igreja não têm ouvidos, elas são surdas espiritualmente, mesmo estando no meio da igreja. Elas não têm ouvidos, não têm olhos para ver e elas estão dormentes em relação ao espiritual. Por exemplo, a igreja evangélica supostamente carrega a Bíblia e a gente mais carrega do que conhece. A palavra mais própria realmente é carregar. A gente carrega a Bíblia, tem muitas versões, mas não conhece muito, não tem muito envolvimento com a Bíblia, a ponto de que o nosso espírito dorme para as leis bíblicas. É incrível como a igreja ignora as leis espirituais que estão na Bíblia, tá? E são leis espirituais. Desculpa, mas a mensagem está começando um pouquinho crítica, mas a verdade é que a maioria de nós ignora o mundo espiritual. E o sono está nessa área, tá? Então, se alguém está dormindo, ela está dormindo no espiritual. E deixa eu dizer que os desastres do mundo natural, as perdas do mundo natural, e eu não vou pedir para ninguém contar aqui onde está tendo perdas, porque, irmão, é incrível como os crentes têm perdas. A gente trabalha não só dirigindo uma igreja, a gente trabalha pastoreando as pessoas, aconselhando elas, ouvindo as pessoas. Se você tivesse a experiência de ouvir as pessoas da igreja toda semana, você ia ficar assustado. Você ia ficar assim, chocado com a situação das pessoas, tá? Porque a experiência de vocês é mais de estar no culto e os irmãos, e uma bênção, uma alegria. Outro culto volta, uma bênção, uma alegria, uma presença. Ninguém sabe da vida de ninguém, mas o pastor sabe. O pastor que pastoreia, o pastor que conversa com a ovelha, o pastor que tem um relacionamento de estar conversando. Porque tem pastor que não tem também. Se você vem no culto, deu dízimo e apareceu, não tem mais conversa. Não é o meu caso, que eu conheço as ovelhas, eu converso com elas. Não é? As perdas são incríveis. Como que as pessoas vivem com perdas em todas as áreas, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Então, as perdas no mundo natural, elas revelam um sono no mundo espiritual. Elas revelam uma falta de percepção do espiritual. É o que causa tragédias, perdas e casamentos perdidos. Queria perguntar
qual a igreja que você participa que não tem um casamento perdido? Eu queria perguntar, qual a igreja que você vai que não tem pessoas com perdas financeiras lá? Eu queria perguntar, qual a igreja que você vai que não tem pessoas com filhos que estão, filhos de crentes que nasceram na igreja, que não estão na igreja, que estão dando problemas, estão fora, estão com problemas de transgênero, de sexo, de drogas, de perdas. Perdas no natural revelam um sono no mundo espiritual. O propósito do Espírito Santo nesse verão, que hoje é julho, nós estamos bem no meio do ano, e ele nos trouxe aqui para um café, é que ele acorde o nosso espírito. Deus quer acordar o nosso espírito, não para o trabalho que a gente está fazendo de carpintaria, de pintura, a gente está fazendo bem. Alguém pode falar comigo? Eu estou trabalhando bem. Tenho certeza. Você é um bom profissional, está fazendo um bom trabalho, fazendo um bom dinheiro, até cansado, precisando dormir mais, eu sei. O que você precisa é um despertamento espiritual. Deus quer acordar o nosso espírito. Os problemas que estão ao nosso redor são espirituais. Quero mencionar rapidamente, não é o texto que eu vou pregar, só vou mencionar Mateus 24, 37, se você quiser ler comigo os textos, por favor, acompanhe comigo. A perda no mundo natural é uma falta de percepção no espiritual. Vou repetir. Perdas no mundo natural, perdas na saúde, perda nas emoções. Irmãos, o que tem de irmãos, eu não estou falando de pessoas não crentes, eu não aconselho pessoas não crentes porque eles não me procuram. Quem me procuram são os crentes. Os problemas emocionais, os problemas de depressão, os problemas de ataques de pânico, os problemas de morte, gente com pesadelo, enfrentando demônios e com medo, perdas em todas as áreas. As perdas no mundo natural, elas revelam uma ignorância no espiritual, um sono, o espírito não está acordado naquela área. Mateus 24, 37, Jesus relembra ao povo dele 2000 anos atrás, o que aconteceu milhares de anos antes ainda dele, que é a mesma coisa que acontece hoje. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Qual o problema dessa época? A época é o seguinte, as pessoas, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Uma paradinha antes de eu ler a próxima frase, eu não quero ler por enquanto. Eu quero dizer que comer, beber, casar, comprar e vender não tem nada errado. Apenas está revelando que a vida está seguindo normal. O problema é que muitas vezes a vida está seguindo normal no natural e a gente está completamente dormindo no espiritual. Trabalho todo dia, tem trabalho. Uma das coisas que eu sempre converso com um homem, nas mesas que eu sentei, onde eu sentei, primeira pergunta que eu fiz, como é que está o trabalho? Que fala comigo assim, por favor. Homem, é trabalho. Se tiver trabalho para nós, a gente está fine. Se faltar o trabalho, você fica doido. Fala para mim. Se tiver trabalho para nós, a gente não quer saber se está cansado, não quer saber, right? A gente tem que ter trabalho, right? Deus fez a gente para trabalhar. Quem dá graça a Deus pelo trabalho? Então deixa uma mão levantada e agradece comigo pelo trabalho. Diz, Deus, obrigado pelos meus clientes, pela minha empresa. Não estou aí sem fazer nada. Estou recebendo dinheiro, estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa. Alguém agradece a Deus comigo? Por favor, só pelo trabalho, nesse momento. Deus, obrigado pelo cheque que está vindo para cada um de nós. Obrigado pela empresa que nos aceitou como empregado. Obrigado pelo trabalho que a gente produz todo dia. E com ele o Senhor sustenta a nossa família. Obrigado, Deus, pelo trabalho. Alguém pede mais cliente para Deus aí? Alguém pede uma melhora na empresa? Alguém pede um aumento de salário aí? Deus é o Deus do nosso trabalho. Deus, obrigado pelo trabalho. O Senhor dá trabalho aos homens. O Senhor criou o homem para o trabalho. Amém? Porém, Deus quer acordar o nosso espírito. Porque às vezes você está trabalhando, o casamento não está assim 100%, nenhum casamento 100%. Porém, está bem, a família está indo. Você faz a compra toda semana, a família está funcionando. Mas o espiritual está dormindo. E você nem sabe. Isso é, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia em que entrou na arca. Eu quero perguntar para vocês agora, qual a primeira frase do próximo versículo?
Na sua Bíblia, o que diz? Qual a primeira frase do próximo versículo? Então o problema não é trabalhar, comer, beber, casar. O problema é não perceber as coisas. E nos dias de Noé, estava tudo normal. Mas Noé entrou na arca e ninguém nem percebeu. Porque estavam dormindo. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo, ele está movendo dentro de mim para acordar o povo de Deus. Às vezes a vida está indo normal para você e está indo normal para todos nós, mas você não percebe que há um sono latente debaixo de tudo aquilo, há um sono espiritual lá, que está roubando uma percepção. Noé entrou na arca e esse foi o evento mais importante daquela época. Não foram os casamentos que eles fizeram antes do dilúvio, não foram os buildings que eles levantaram antes do dilúvio, tudo foi destruído com as águas do dilúvio. Qual foi o evento importante daquele momento? No momento que Noé entrou na arca, e Deus fechou a porta por fora, Noé nem tinha chave para abrir, e eles não perceberam. Eu queria perguntar para você, pelo Espírito de Deus, nessa noite, homem, olha para mim, bem nesses 2 olhos que eu tenho aqui na frente. Você está trabalhando, você está indo bem, cuidando da sua família, parabéns. Por ser um pai de família, um marido, um homem responsável, cuidar de todos os homens aqui, são homens sérios, responsáveis. A pergunta do Espírito Santo é, enquanto você trabalha, enquanto você cuida da família, enquanto você faz o que você é suposto fazer, você está percebendo o mundo espiritual? Você está percebendo, você está pronto para enxergar o que realmente está para acontecer? Ou o que Deus quer fazer ali na esquina? Noé entrou na arca e eles não o perceberam. Toda tragédia no mundo espiritual, no mundo natural, vem de um sono no mundo espiritual. Nós dormimos, irmãos, nós dormimos. Nós dormimos porque há um sono sobre o ser humano o tempo todo. Para realmente encurtar a mensagem, é só eu seguir os versículos que eu li em Jonas. Então, deixa eu ver se eu fico aqui. Se eu fico em Jonas 1, começando no versículo 3. Nenhum ser humano mantém os sentidos acordados longe da presença de Deus. O que o verso 3 de Jonas 1 diz? Diz o seguinte, que Jonas, aquele profeta, se levantou para fugir da presença do Senhor. E ao fugir da presença do Senhor, ao se afastar da presença, porque ele não queria ir pregar em Nínive. Ai Deus, será que Deus vai deixar eu terminar essa palavra? Porque toda frase que eu falo, o Espírito Santo me fala outra coisa. E ele acabou de me falar aqui, qual é a Nínive que você saiu para trabalhar, vai fazer o negócio, vai fazer o cliente. Você tem os clientes para segunda-feira, que tem gente que já sabe onde vai trabalhar segunda-feira, os clientes que estão aí, quarta, terça, o esquema da semana que vem. Porque, brother, se o esquema da semana que vem não está pronto, você não está pronto semana que vem. Eu acho que está tudo pronto aí. Vai? Alguma coisinha assim, mas mais ou menos você já sabe o que vai fazer. Mas Deus está perguntando sobre aquela Nínive, que Ele mandou você ir e você não quer ir. O problema de Deus com Jonas não eram os outros trabalhos que ele tinha. Era a Nínive. Eu quero que tu vai para Nínive. Essa eu não quero ir. E o momento que você foge da presença de Deus é quando você continua. Irmãos, homem gosta de fugir. Homem aprendeu a fugir de Deus desde o jardim. Quando Adão pecou, ele botou umas folhinhas na frente e foi fugir. Deus saiu pelo jardim. Brother, você pode imaginar Deus, cara, estou falando Deus, não estou falando de Gabriel. Saindo no jardim, Adão, eu te deixei aqui, onde é que você está? Adão, estou aqui, o que você está fazendo aí, brother? Fugindo, inconscientemente fugindo, silenciosamente fugindo. O Espírito Santo não está deixando eu prosseguir a mensagem, porque Ele está perguntando para você, qual é a Nínive que você falou para Deus? Esse eu não vou. Essa eu não vou. Você não falou alto não, você falou bem baixinho, falou só no coração, nem você ouviu que você disse não para Deus. Misericórdia, será que eu vou pregar essa mensagem hoje? Nínive, vai para Nínive.
Jonas fala, Tarsis, não Nínive. E aí ele começa a se afastar da presença de Deus. Brother, eu vou botar essa cadeira ali. Vou pedir para Deus sentar nela. Marcos, hoje você é Deus, brother. Hoje você é Deus. Senta aí. Porque, brother, quando o homem está perto de Deus, perto é assim, brother, ó, perto é assim, tá? Você se esfrega nele assim, ó. Você sente ele. Se Deus tem perfume, você sente o cheiro dele. Porque você está perto. Right? E quando você está perto de Deus, os seus sentidos estão acordados. E quando você está perto de Deus, Deus te dá ordens, Ele te dá comandos, Ele manda você fazer coisas. Tá? E aí, quando você foge do que Deus está mandando você fazer, você começa a se ausentar da presença de Deus. E quanto mais você se afasta dele, mais o sono pega os seus sentidos. Porque os sentidos do ser humano só acordam pertinho dessa presença. Só se acordam debaixo dessa presença. E a questão da igreja evangélica dormir, não é porque não está no culto, é porque não está na presença, está na oração. Não é porque está debaixo da presença. Irmão, a gente está debaixo de culto, debaixo de pregador, e debaixo de estrelas evangélicas e programas evangélicos, mas não está debaixo da presença, irmão. Muitos crentes não sabem nem o que é a presença de Deus. Irmão, a presença de Deus é um negócio que assusta você, brother. Eu não vejo crente assustado. Brother, sabe como é que eu vejo crente? Me perdoa, mas eu vejo crente numa boa, brother. Numa boa. E aí, brother? Na bênção, brother. Vai para a igreja? Talvez, pensar. Cansado e tal. Brother, a presença de Deus é um negócio que te assusta. É um negócio que te dá temor, brother. Ó, como é que você fica, hein? Você fica durinho, brother. Você fica apertadinho. Você fica assim, vou morrer. Se você está na presença, se você sente a presença, se você está debaixo do temor da presença, você é um cara que anda assim, ó. Sentindo, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu sou homem pecador, eu sou de lábios impuros. Isso é a presença. Então, quando você está perto dele, esse é o temor, esse é o sentido. Seus sentidos estão acordados. Jonas, ele se afasta da presença de Deus e ele vai para Tarsis. E ele anestesia os sentidos ao ponto, eu vou chegar no ponto do sono de Jonas, e os sentidos dele, os sentidos nos foram dados, irmãos, para perceber, para conscientizar, para a gente estar pronto, tá? E no verso 3 descreve a descida de Jonas. Primeiro ele desce para Jope. Jope é uma cidade beira-mar, naturalmente que toda cidade à beira do mar, ela está na beira do mar, ela está no nível do mar, ela não está na montanha. Se desceu para Jope, todo afastamento da presença de Deus é uma descida, e o homem sabe que está descendo. Jonas chega em Jope, põe a mão no bolso, encontra dinheiro, compra uma passagem, entra para dentro do navio, outra descida. E aquele navio vai descer para longe da presença de Deus. E você sabe, Jonas vai para o porão do navio, mais uma descida, que depois ainda arranca de lá para descer um pouquinho mais, porque agora é um peixinho que vai levar ele lá no profundo do oceano. Jonas está afastando-se da presença de Deus. Você tem que checar isso aqui, ó. Que descidas têm levado você a dormir no mundo espiritual? Eu queria perguntar, uma pergunta lógica, óbvia. Minhas perguntas elas são mais retóricas, só para você pensar. Qual o estado de uma pessoa que está dormindo? Preocupado, ansioso, coração batendo, preocupado, ansioso, coração batendo. Quem está dormindo está como, irmão? Quem está dormindo está como, irmão? Confortável, descansado, espírito tranquilo. Porque tem crente de espírito tranquilo na igreja, você não está pensando.
Espírito tranquilo, dormindo ao som da religião, ao som dos cultos. Às vezes a igreja serve mais para embalar os crentes no sono da religião. Eu gosto daquele louvor quando os irmãos cantam. Eu gosto do louvor, uma benção. Minha vida é miserável do mesmo jeito, mas eu gosto daquele louvor. Não muda. Mas aquela igreja é boa. É legal aquele povo. Que pastor está legal. Gosto do jeito que ele prega. Você pode gostar de tudo, brother, e está longe da presença. A presença não te acorda. Você está dormindo. Essa é uma noite de clamar para que Deus nos acorde. Porque a pergunta do Espírito Santo é: uma pessoa que está dormindo, que está acordada, ela não está tranquila. Uma pessoa que está acordada, está atenta, pronta para se assustar, pronta para reagir. Uma pessoa que está acordada, está pronta para reagir. Me ajuda a sair daqui, Espírito Santo. Não é derrubar o púlpito, é só sair daqui. Como é que você serve a um Deus acordado e você está dormindo? Explica para mim. Ei, Salmo 121, verso 4. Diz assim: eis que não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. Deus não dorme. Como é que você serve a Deus e você dorme? Explica para mim. Que Deus é esse que você serve, que você está perto dele, ele está acordadão e você está roncando do lado dele? Você não ronca do lado de Deus. Você está em outro lugar, menos na presença. Alguém está entendendo o que eu estou querendo falar? Você não dorme perto de Deus. Você não dorme perto de Deus, cara. Não tem como você dormir. Então explica para mim, como é que tem tanta gente dormindo na casa dele? Você não está do lado dele. Você não está na presença dele. Um americano aqui, um jovem, ele teve uma experiência. Ele estava dentro do carro. De repente ele começou a passar mal, desmaiar. O cara estava desviado, ele voltou. Lógico que ele voltou. Porque dentro do carro ali ele subiu, foi na presença. Foi no trono, brother. Deus levou ele, arrebatou o cara. Eu vi ele contando o testemunho. E ele estava no céu, na presença de Deus. E alguém perguntou para ele assim: qual é o feeling? Perguntaram para o americano, esse rapaz: qual o feeling de você estar lá? Ele falou: eu não tenho palavra para explicar. Eu sentia como que fosse um trovão carinhoso. Tipo assim, como é que ele misturava o amor de Deus e o susto da presença de Deus. Ninguém vai numa visão dessa, num lugar desse, e fica dormindo, e fica relaxado. Eu queria perguntar, nós temos que checar como é que a gente serve um Deus vivo e a gente não está acordado. Aí você vai perguntar assim: mas como é que é estar acordado ou tá dormindo? Vou te mostrar algumas áreas do espírito que podem estar dormindo e você não sabe. Por exemplo, as áreas em que você não está fazendo nada, você está dormindo nela. Porque é o seguinte, não quer dizer que você está dormindo em todas as áreas do espírito. Para começar, você está acordado na área porque você é um servo de Deus. E você é um servo de Deus, você foi acordado por Deus, você foi ressuscitado por Deus. Alguém disse comigo: eu estou vivo. Teu espírito está vivo, você está na casa de Deus. Ninguém está na casa de Deus se não está vivo espiritualmente. Mas o fato de você estar vivo não quer dizer que você não está dormindo. Você pode estar vivo, respirando, mas está dormindo. E não quer dizer que você está dormindo em todas as áreas. Você está bem acordado numa área, mas você está dormindo em outras. E a pergunta do Espírito é: em qual área o seu espírito está dormindo? Uma delas é naquela que você não está produzindo nada. Você dorme na área em que você não produz nada. E a área que você não produz nada é porque nessa área o seu ouvido está dormindo. Porque quando você ouve a voz de Deus, você produz um fruto naquela área. Outra área que você pode estar dormindo é na área em que você não sofre, a área que não te incomoda. Olha, eu tenho alguns sofrimentos espirituais em mim, eu carrego alguns pesos de Deus em mim. A minha pergunta para Deus não é pelos pesos que eu carrego, as áreas que o meu espírito está sofrendo por causa delas, e elas me levam a chorar na presença de Deus. A minha pergunta para Deus é: cadê teu toque nas áreas que eu não estou nem aí? Cadê o teu toque nas áreas que eu nunca nem orei por elas? Alguém já pensou nisso?
que há áreas em nós que estão tão dormindo que você nunca fez uma oração, porque você não se importa com aquilo. O seu espírito está dormindo, como é que você vai se importar com uma coisa que você está dormindo nela? As áreas onde você não tem importância, onde você não é tocado, você não tem uma sensibilidade, você não tem um peso sobre você, você está dormindo nessa área. A minha palavra essa noite é porque eu tenho orado para Deus me acordar onde eu estou dormindo. Olha, Jonas dorme e a questão de Jonas é o seguinte. Deus, versículo 4, lança uma tempestade no mar. Lançou o Senhor sobre o mar um grande vento, fez no mar uma grande tempestade, 3 coisas, de modo que o navio estava quase assim, despedaçar. Deus valoriza mais o nosso despertamento que o nosso conforto. Ele manda ventos em nosso caminho. Deus começa a soprar, Ele começa a mandar ventos em nosso caminho. E algumas pessoas acordam debaixo da tempestade de Deus. Eu quero perguntar, quem acordou nesse texto aqui? Quem acordou debaixo da tempestade de Deus? Ele está falando aqui, os marinheiros. Eu quero perguntar, os marinheiros eram crentes ou não? Então explica para mim, como é que os marinheiros acordam e o profeta de Deus não acorda? Ei, Deus enviou aquela tempestade para acordar os marinheiros, mas eles acordaram antes de Jonas. Eles acordaram antes de Jonas. Os marinheiros tiveram medo. Isso significa que os sentidos deles estavam acordados para você ter medo. Uma das coisas que Deus quer causar em nós é o temor. Eu não estou falando de medo aqui no sentido de ter medo de Deus, mas de ter temor. Marcos, pode sentar lá, desculpa, obrigado. Tá? Eu queria perguntar a vocês, essa questão de viver bem relaxado, de ficar bem tranquilo. Eu sempre imagino uma pessoa caminhando uma estrada bem relaxado, bem tranquilo. Quem nunca teve a experiência de estar caminhando na frente de uma casa no Brasil e aquele cachorro que ele fica caladinho, ele fica esperando, e ele está vendo que você está vindo, e ele está te esperando, mas ele fica bem caladinho. Na hora que você passa na frente da casa dele, ele quase morre de rir de ver você quase caindo no chão, de susto. Porque ele te assusta tanto que se você acorda. É esse acordar que eu estou falando. É esse acordar. Às vezes a gente vai pela vida mais ao som dos passarinhos e das flores e das canções da vida, até que Deus precisa dar algum brado em algum lugar. E na hora do brado, essa tempestade acordou os marinheiros. Eles começaram a clamar ao seu próprio Deus, isso é, eles se voltaram para a sua espiritualidade. Aí eles fizeram uma coisa, jogaram ao mar a carga do navio. Eles procuraram simplificar a vida. Sabe o que é? Quando Deus acorda alguém, essa pessoa começa a simplificar a vida. Ela joga fora da sua vida um monte de peso. Porque o peso faz a gente ter sono. E a pessoa que quer estar acordada, ela anda leve, ela carrega pouco, ela precisa de pouco. E Deus, Ele traz tempestades na vida da gente para fazer a gente jogar a carga do navio no mar. Porque Ele quer os sentidos da gente acordado. E nesse processo todo, os marinheiros acordam, mas Jonas não acorda. Verso 5 diz: Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Eu quero te perguntar, como que um profeta de Deus, que é suposto ouvir a voz de Deus e estar atento e trazer a voz de Deus para o povo, ele está dormindo no porão de um navio onde os marinheiros não crentes já acordaram, os marinheiros não crentes estão clamando, os marinheiros não crentes estão lutando pela sua vida, clamando aos deuses que eles tinham, e o profeta de Deus está dormindo um sono profundo no porão do navio. Explica para mim essa situação. Eu sou fascinado com esse texto, porque eu amo o despertamento de Deus. Eu sou fascinado com esse texto, porque eu amo o Espírito que me acorda. Eu sou fascinado com esse texto, porque eu amo o Espírito que não deixa nem eu pregar normal para você dormir. Você não consegue dormir quando eu estou pregando, porque eu não consigo pregar de outro jeito. Porque o Espírito Santo, eu amo o fato dele me acordar desse jeito. E aí, porque há menos chance dos profetas acordarem do que as pessoas não crentes. Eu
sugiro que profetas acostumados com Deus ignoram os sinais de Deus quando lhes é conveniente. Eu, infelizmente, gostaria que nós, cristãos, prestássemos mais atenção nos sinais de Deus para a gente acordar. Perdas são sinais de Deus falando assim, tem algo errado, para, realiza, avalia isso. Para, não continua, eu não quero você vivendo de perdas, mas nós justificamos as perdas, seguimos adiante, continuamos. Crentes vivendo debaixo de tempestade, tempo todo, tempestade das emoções. Alguém diz comigo, não é suposto ter uma tempestade nas minhas emoções, mas tem muita gente vivendo o tempo todo, uma tempestade, não há uma paz. Paz que eu estou falando não é só tranquilidade, estou falando de alegria, eu estou falando do gozo de Deus. Tem mais depressão, tem mais tristeza e problema e preocupação, ansiedade, do que um gozo de Deus, uma paz. Ei, tem tempestades que não eram para estar acontecendo, tem ventos soprando que não eram para estar soprando. Paremos de ignorar estas coisas. Eu geralmente percebo que nós cristãos usamos os dons para calar as vozes dos ventos. Tipo assim, quanto mais Deus assopra para trazer uma tempestade na minha vida, mais eu toco a minha bateria. Que eu sou um baterista e eu não posso deixar. Então, quanto mais ele fala, mais eu prego na igreja. Se eu sou um cantor, mais eu quero, porque eu me realizo aonde? No ministério. Esse é o dom que Deus me deu. Eu vivo do dom. Eu não vivo dessa paz, de acordar o meu espírito e ter uma cura de Deus. Eu vivo do dom. Tipo assim, a minha vida está mas eu vou, porque Deus está comigo. É vitória, vou ter vitória. Não vai ter vitória não, irmão. Vai ter mais perda, vai ter mais doença, vai ter mais problema. Enquanto você não ouvir os ventos de Deus, que está tentando acordar o seu espírito, parar o ministério, um dos maiores impedimentos à cura na vida de um profeta é o ministério dele. Afinal de contas, eu sou um profeta de Deus. Você pensa o quê? Um profeta, brother. Já preguei. Já profetizei para os assírios, já profetizei para os Esaú, já profetizei para Babilônia. Tá? Jonas podia falar, já profetizei para, entendeu? Você está pensando o quê? Não é qualquer um que está dormindo aqui não, eu sou um profeta. Falei, esse é o problema. O cara que não conhece a Deus está lá, acordado, e tu, profeta de Deus, está aqui dormindo. Por causa do teu dom, por causa da tua unção. O que eu quero dizer, infelizmente, é que os profetas de Deus dormem na unção. Dormem no trabalho que ele tem que fazer para Deus. Ele não deixa Deus acordar o espírito dele. Presta atenção. Jonas, quando ele desceu ao porão do navio, ele alugou uma suíte pessoal para ele, brother. Era a caverna do que foge de Deus. É um lugar exclusivo para mim. Aqui não tem mulher, não tem ninguém, é eu. Quando você se esconde de Deus, é você sozinho. É o teu espírito que foge. É o teu espírito que vai para um lugar onde você dorme sozinho. Você dorme sozinho num grupo da igreja. Você pode ser um diácono da igreja, um obreiro da igreja, dormindo sozinho, porque você desceu ao porão do navio, embora você está junto com os outros diáconos trabalhando na igreja, mas você está no porão do seu navio. Não tem pastor que te acorde, não tem igreja que te acorde. Você desceu à sua suíte pessoal, no porão daquele navio, e você dorme um profundo sono, no meio dos outros e dormindo. Porém, no versículo 6, chega essa pessoa, que para mim, ele é o salvador dessa história, o mestre do navio aqui, ele é o nosso precioso Espírito Santo. Ele é essa pessoa que vem acordar uma pessoa sozinha que está ignorando a tempestade. Brother, crente gosta de ignorar tempestades. Deixa eu não continuar aqui, que eu já vou terminar. Você sabe qual tem sido o meu trabalho como pastor? Ajudar os crentes a reconhecer a tempestade. Pastor, a história é essa. Irmão, você viu o vento? Não vi não. Então senta aqui, deixa eu te mostrar o vento. Esse vento está aí há algumas décadas já, soprando. Já quebrou um monte de coisa na tua vida, vai mais.
Você está aqui, eu estou fazendo apenas uma avaliação do vento, a tempestade, da justiça de Deus que se levantou na sua vida, contra o estilo de vida, contra isso, contra aquilo. Eu só estou te ajudando a reconhecer a tempestade de Deus. Meu trabalho tem sido ajudar a acordar o espírito dos profetas que dormem na unção. As pessoas que sentam no meu gabinete são pessoas ungidas. São pessoas que pastoreiam igrejas. As pessoas que sentam no meu gabinete, que contam as piores histórias, são pessoas que já cuidaram de muita gente. E a minha pergunta é, como é que tu cuidava daquele povo desse jeito? Eu cuidava. Eu cuidava do meu jeito. Eu falo, tu não cuidava, brother. Tu estava ali, vivendo do dom, mas tu não tinha condição de cuidar. Entendeu? O profeta dorme, o mestre do navio desce ao porão do navio e diz assim: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Para mim, a salvação do texto está aqui. Quando Deus vem acordar o profeta dele, a palavra é: levanta-te, clama ao teu Deus. O teu espírito não pode ficar sentado mais, o teu espírito tem que levantar. Eu vou terminar a minha palavra aqui com essa ideia do espírito sentado. Talvez você nunca teve a ideia de que um crente pode estar na igreja trabalhando para Deus, mas o espírito dele está sentado, o corpo não está sentado. Ele trabalha na escala da igreja, você vê ele todo domingo, você vê ele trabalhando. O que você não sabe é que o espírito dele sentou, nem ele sabe que o espírito dele está sentado. Ele não sai do lugar porque o espírito dele não levantou. E a primeira palavra do mestre do navio para Jonas foi: levanta-te. E não era só fisicamente, era espiritualmente. Há espíritos sentados que não podem ser despertados porque tem que ficar de pé. Eu não sei você, mas se eu almoçar e sentar, eu durmo. Só ficar sentadinho, não precisa acontecer nada. O fato de estar sentado e aquela comida dentro, e aquela sobremesa que eu acabei de comer, e aquele negócio, e meu olho começa a pesar, eu só vejo a cama, a postura. Se eu ficar em pé, por que eu não oro de joelho? Eu não sei se vocês sabem que eu sou um pastor que não oro de joelho. Alguém vai ser um herético, você não ora de joelho. Não, brother, eu não oro de joelho para não dormir, só isso. Eu cansei de acordar no pé da cama, dormindo, 2 horas depois. Porque quando eu ajoelho para orar, quando eu vou orar, eu quero orar, eu não quero dormir, então eu oro andando. Porque alguém diz comigo assim: quem quer acordar, fica de pé. Agora você procura a posição mais confortável. Irmão, tem gente que gosta de posição confortável. Eu não quero ser membro de igreja. Irmão, tem muito crente assim: eu não quero ser membro de igreja. Eu estou servindo a Deus assim, todo dia eu vou num lugar. Eu estou ouvindo a palavra de Deus na cabeça dele, entendeu? Eu não quero compromisso. Eu não quero levantar, brother. Deixa eu sentado. Fica sentado então. Você vai dormir. Vai dormir. Tem uma pessoa que ele dá conselho às pessoas para vir para essa igreja. Os amigos dele que estão com o maior problema, ele fala assim: cara, eu descobri uma igreja que se você for lá, brother, olha, e a pregação, e o cara assim, mas ele não vem. Vai lá para você ver, se Deus não te acorda lá. Mas ele não vem. Sabe quando você não quer levantar? Porque se você levantar, o sono vai acabar. Levanta-te, clama ao teu Deus, para que Ele faça alguma coisa por nós nessa situação. A oração que o Espírito Santo quer que façamos essa noite é: Senhor, acorda o meu espírito. Qual a área que ele está dormindo que eu não sei? Nós podemos dormir nas orações velhas. Sabe aquela reza evangélica? Deus nosso Pai amante, todo-poderoso, Pai do céu e da terra, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado por me proteger, me guardar. Sabe aquela oração que Deus decorou? E quando você chega, Deus fala: eu já ouvi isso ontem, eu vou ouvir a mesma coisa hoje. Batata, a mesma coisa. Oração velha, dormindo na oração. Não tem uma oração nova, não tem uma revelação, não está acordado na oração. Cara, você tem que checar suas orações. Você diz: caramba, eu já falei isso ontem, eu estou falando a mesma coisa a vida inteira, tem 10 anos que eu oro isso.
Alguém aqui quer ser acordado por Deus? Porque eu sei de pessoas que não querem. Eu convivi em igreja a vida inteira com pessoas que você pode pregar o que você pregar para ela. Não quer, pode se esborrachar de pregar o tanto que você quiser. Eu vou ficar aqui onde eu estou. Daqui não tira, ninguém me tira, daqui eu não saio. Eu não estou querendo mais do que isso. Mas o Espírito Santo está perguntando: tem alguém aqui? Você não precisa dar um glória alto. Ele está querendo saber no seu espírito. Tem alguém aqui que entende que a gente está debaixo de um sono espiritual? E que tem demônios que estão velando o sono. E eles abanam a cabeça da gente assim. E eles trazem aquela sonolência assim. E eles fazem a gente sentar confortável na cadeira da igreja. E eles prendem os sentidos da gente. E eles não deixam a gente acordar de verdade. Sabe quando você está meio acordado? Sabe quando você acorda de manhã, mas você não acordou ainda? Tem muita gente na igreja assim. Ele até quer acordar, mas ele não conseguiu acordar. Se eu fosse você, eu clamava a Deus e dizia: por misericórdia, me acorda. Eu não quero te servir dormindo. Eu não quero te servir dormindo. Eu não quero te servir dormindo. Me acorda, me acorda, me acorda. Acorda o meu espírito. Eu quero um espírito em pé, eu quero um espírito em pé. Um espírito que escuta, um espírito pronto, um espírito que está pronto para... Às vezes eu gosto de voltar 40 anos atrás e falar assim: nós não estamos em 1973. Porque eu lembro desse ano, eu tinha 7 anos de idade. Se você não estava vivo, desculpa. Mas eu lembro desse ano. 50 anos depois, brother, nós estamos num tempo muito pior. Nós estamos num tempo muito pior. Se tinha sono 3 décadas atrás, imagina o sono que está sobre o mundo hoje. O peso dos demônios sobre o mundo hoje é muito maior. O peso da iniquidade é muito maior. Hoje é mais fácil dormir do que em qualquer tempo. Hoje, mais do que nunca, Deus precisa acordar os seus profetas. Ele desce no porão do navio, e eu quero que ele desça no meu porão. Eu quero que ele ponha a mão no meu ombro. Eu quero que ele fale comigo: acorda, 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 acorda. Eu não te quero dormindo. Eu quero te dar uma revelação nova de mim. Eu quero te dar um sentimento. Eu quero te dar uma oração nova. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui está precisando de uma oração nova? Porque você sabe que a tua está velha, 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 repetida. Nós viemos aqui tomar um café, mas nós viemos aqui acordar hoje. Nós viemos aqui acordar. O Espírito Santo não reuniu os homens, os príncipes dele, os líderes dele, para simplesmente dar um cafezinho para a gente conversar um com o outro e voltar para casa dormindo. Alguém, fica de pé onde você está, por gentileza. Antes de você vir aqui no altar, eu queria que você começasse a falar com Deus assim: ei, que tal você me acordar hoje? E talvez tem áreas em que eu estou acordado, tem áreas que eu estou acordado, indubitavelmente tem áreas que eu estou acordado, mas e as áreas que eu estou dormindo? Quais são elas, Senhor? Em que áreas eu estou dormindo? Em que áreas o meu espírito não percebe a tua voz? Em que áreas o meu espírito não está tremendo de temor, não está atento? Enquanto a gente ora, eu convido os irmãos para começarem a vir para cá, a começarem a vir para o altar, e a gente vai pedir para ele assim: me acorda, me desperta. Esse é o lugar do despertamento. Esse não é lugar de dormir. A igreja não é o lugar de dormir. A igreja é o lugar de acordar. A igreja é o lugar de acordar. A igreja não é o lugar de dormir. Por mais confortável que a igreja seja, por mais confortável que a igreja seja, a igreja não pode ser o lugar de dormir. A igreja tem que ser o lugar que me incomoda. A igreja tem que me incomodar. A presença de Deus tem que me incomodar, tem que me tirar do lugar, tem que descer no meu porão e dizer: profeta, não mais dormir. Não vai dormir mais, profeta, não vai dormir mais. Não vai dormir mais, profeta, não vai dormir mais. Não vai dormir mais, não vai dormir mais. Não vai dormir mais, profeta, não vai dormir, não vai dormir mais. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, desperta o meu espírito, desperta o meu espírito, desperta o meu espírito. Não deixa o meu olho ficar pesado, não deixa ele ficar pesado com sono, não deixa. Faz-me um homem acordado, faz-me um homem acordado. Deus, há homens na tua presença essa noite. Há homens na tua presença essa noite, Deus. São maridos, são pais, obreiros, diáconos, presbíteros. Deus,
Acorda os homens da tua casa, acorda os teus servos, acorda o nosso espírito nesse lugar essa noite. Grishoreta soyera maiorô, riguereto soroborebeçou. Alguém diz para Deus: renova minhas orações, acorda a minha vida de oração, acorda o meu espírito, ó Deus. Eu não quero ficar repetindo uma religiosidade decorada, uma reza decorada. Deus, renova a minha vida, me dá uma paixão nova. Durash, Jeredaço Carache, Rorereta Sassoredarabache. Deus, esse é um lugar de acordar, Senhor. Esse é o lugar de acordar, Senhor. Esse é o lugar de acordar o teu povo. Acorda. Eu reclamo os anjos do despertamento essa noite. Deus, nós não viemos aqui tomar café simplesmente essa noite. Deus, nós viemos ser despertados por Ti. Deus, abre os meus olhos para aquilo que eu não estou enxergando, aquilo que eu estou ignorando, aquilo que eu estou deixando de ver. Senhor, abre os meus olhos, abre os meus sentidos, me acorda nesse tempo da minha vida, me acorda, me acorda, me acorda. Acorda os homens da tua casa, acorda os obreiros da tua casa, acorda os teus filhos, acorda os maridos que estão aqui, os pais que estão aqui. Acorda, Senhor. Acorda os obreiros que estão aqui nessa noite na tua presença. Acorda. Faz-me estar acordado, faz-me estar acordado. Está acordado, está acordado, está acordado. Acorda-me, Senhor, acorda-me, Senhor. Acorda-me, Senhor, acorda-me, Senhor. Acorda-me. Yes. Acorda-me, acorda-me. Desperta-me, Espírito de Deus, desperta-me. Desperta o meu espírito, ó Deus. Escabariota está sinária da baru. Ugabachada barubo carabassura barabarra. Deus, obrigado por uma igreja acordada, por uma igreja acordada. Deus, obrigado. Yes. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, acordar o teu povo, acordar a tua igreja nesse dia. Querida xarabarura barida carabarabassara barra baixar. Uribarababassura barabadura bashiri biribihai. Faz a obra em nós. Faz a obra em nós, Senhor, faz a obra em nós. Faz a obra em nós, faz a obra em nós. Yes. Erga as duas mãos assim para o Senhor. Fala assim: Senhor, coloca óleo na minha lamparina, que muitas vezes está quase apagando. Me faz arder no fogo do Senhor. Eu quero proclamar o fogo do Senhor aí. Sabe por quê? Os demônios na nossa... Ei, deixa eu falar umas palavras aqui. Os demônios na nossa vida não saem com antidepressivo. Ei, eu vou falar uma palavra aqui. Os demônios na nossa vida não saem com antidepressivo. Come on, brother. Ô, brother, se você não tem fogo nessa lamparina, antidepressivo não vai tirar ele daí. Deus tem que acordar o teu espírito, brother. O Espírito de Deus é o que acorda meu espírito. O Espírito de Deus acende a minha lâmpada. O Espírito de Deus alumia as minhas trevas. O Espírito de Deus em mim, Ele acende o meu espírito. Tem gente aqui precisando ser acordado. Tem gente aqui que nem pensava que ia encontrar esse fogo aqui hoje. Nem pensava que ia ser chacoalhado hoje aqui.
O Espírito de Deus está dizendo para você assim, ó, tem algo mais do que você está experimentando. Tem algo mais do que você está vivendo. Eu quero te acordar, eu quero te acordar, eu quero te acordar. Estou tentando chamar a sua atenção para te acordar. Acorda, profeta. Ei, acorda, profeta. Você que tem essa unção, que está no porão do navio dormindo, acorda, profeta. Irmãos, todos vocês orem comigo assim: Senhor, só tu acorda o espírito do homem. Toca na área que eu estou dormindo. Deixa aí o teu espírito ficar um pouquinho de molho diante do Senhor, porque os anjos do Senhor estão trabalhando na nossa oração nessa noite. Os anjos do Senhor estão trabalhando na nossa oração essa noite. Eu proclamo quebradas as cadeias que prendem alguns espíritos aqui. Eu proclamo quebradas as cadeias que prendem alguns espíritos aqui na sonolência espiritual. Eu proclamo quebradas as cadeias que prendem a mente numa vida espiritual vazia, numa vida espiritual sem graça, numa vida espiritual sem a presença de Deus, numa vida espiritual onde os sentidos estão embotados. Não há sentimento da presença de Deus. Não há sentimento da presença de Deus. Seus sentidos não sentem a presença de Deus. Seu espírito está dormindo. Você não sente a presença de Deus. Você tem que clamar: acorda o meu espírito. Eu sou um crente sentadinho, olhando, assistindo o que acontece com os outros, mas não acontece comigo. É com você mesmo que Deus está falando. E você está acostumado com isso, acostumado com essa vidinha, acostumado com sono, acostumado a dormir no banco da igreja, acostumado a dormir. Deus está dizendo: se arrepende do sono, se arrepende do sono. Eu quero te levantar daí, eu quero te tirar daí. Alguém tem que falar com Deus, alguém tem que dizer: Deus, me acorda, me acorda, me acorda, me acorda. Senhor, essa é uma noite que mais uma vez o Senhor toca os sentidos da igreja. Mais uma vez o Senhor toca os sentidos da igreja. Mais uma vez o Senhor desperta os sentidos dos homens. Mas um minutinho aqui, por favor, olha para mim um minutinho. Olha para mim um minutinho. Todos vocês olhem para mim. Nós estamos acordados para trabalhar. Todos aqui estamos acordados para trabalhar. Quem está dormindo no trabalho aqui? Quem está dormindo na escada aqui? Não responde, mas que hora você levanta? Não é 4 que você levanta? Você fica dormindo até 7 da manhã? Você fica? Hein? Você fica dormindo até 7 da manhã? Acordado para o trabalho. Acordado. Você pode dormir morto. 3h30 você está levantando. 4h30, 5 horas está levantando. Alguém tem que falar com Deus. Homem tem que falar com Deus. Senhor, não deixa eu ficar dormindo na minha vida espiritual. Sabe por quê? Porque para o trabalho eu estou bem acordado. Estou bem acordado, Senhor, estou bem acordado. Saio daí 4 horas da manhã, tudo escuro ainda, eu já estou na luta. Mas, Senhor, eu estou descansado. Estou descansadão, Senhor. E quando a coisa pega muito, eu boto um comprimido. E quando a coisa fica muito ruim, eu peço alguém para orar por mim. Mas eu mesmo, Senhor, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Misericórdia. Alguém tem que falar para o Senhor: chega dessa vida miserável. Chega dessa vida de dormir na igreja. Agora, me perdoa o que eu vou falar agora. Não quero que ninguém saia da sua igreja por causa do que eu vou falar agora. Mas se você está numa igreja que dorme, que todo mundo dorme, é difícil você acordar, brother. É difícil você acordar. Se você está numa igreja onde todo mundo dorme, é difícil você acordar. Porque você está debaixo de um peso espiritual que está sobre todo mundo. Quando você quer acordar, você vai para um lugar onde as pessoas estão acordadas. Você procura acordar. Agora, quando você gosta de dormir, brother, você quer ficar lá, você não quer. Brother, quando você quer dormir, você não quer ir para um lugar onde o povo está acordado. Brother, eu vou repetir: quando você quer dormir, você não vai para um lugar onde Deus vai te acordar. Você não vai. Você não quer dormir, você não quer acordar, você está numa fase de dormir. Eu falo para vocês, não me importa
quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, do Brasil, de qualquer lugar. Eu não quero saber o que os principais estão fazendo nas nações. Eu quero fazer que o meu espírito está acordado, ele está ouvindo a voz de Deus. Eu sei o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu tenho armas novas todo dia na oração. Eu faço guerra nova todo dia. Eu tenho estratégia nova. Meu espírito está acordado. Eu não tenho perdas, porque eu estou pegando. Quem está perdendo é o diabo. Quem está tendo perdas é ele. Cada semana ele tem perdas na minha vida, porque ele que está perdendo. Explica para mim. O diabo fez mais um projeto para roubar. O projeto frustrou. Quem perdeu? Esse mês ele planejou 3 ataques, nenhum dos 3 deu certo. Quem perdeu? Quem está tendo prejuízo no final do mês? Porque eu não tive nenhum. Ele deixou de planejar? Ele planejou o mês inteiro, mas quem perdeu? Quando ele foi dar satisfação lá para o chefe lá, que ele falou, não deu, sorry brother, não deu, o negócio lá não deu. Quem está tendo perda? Quem está acordado? Quem está acordado está dando prejuízo para o inimigo. Mas quem está dormindo, brother? O inimigo, toquei de novo lá, ninguém, o pessoal lá só, todo mundo dormindo lá. Eu quero orar por você mais uma vez. Que Deus está trocando as vestes nossas. Sabe aquela roupa de sono que só de vestir ela você já... Deus quer arrancar essa roupa agora. Você sabe aquele sapato que só de vestir ele você já dorme? Deus quer tirar ele agora. Sabe aquela coisa na cabeça? Deus quer tirar agora. Senhor, nós não saímos do altar ainda. Nós não saímos daqui ainda. Nós ainda estamos aqui na tua presença. O café, o Senhor já tomou, mas agora é o café espiritual. Senhor, agora é o momento do Senhor trocar as nossas vestes. É o momento do Senhor trocar as nossas vestes, Deus. Mas para Deus trocar, você fala assim, eu renuncio às vestes de sono. Eu renuncio às vestes de sono, eu renuncio os sapatos de sono, eu renuncio esse ambiente de sono, esse lugar de sono, essas pessoas que dormem ao meu redor, eu renuncio porque eu quero acordar. Eu quero acordar, Senhor. Eu quero estar acordado, eu quero estar no meio de gente acordada. Eu não quero dormir, eu não quero ficar dormindo no meio de um monte de gente que dorme. Me acorda. Me acorda, Deus. Me acorda. Desperta o meu espírito, me faz estar alerta, me revela o mundo espiritual, me mostra o que está acontecendo na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, me mostra o que está acontecendo na minha empresa, nas minhas finanças, com os meus clientes, o que está acontecendo, Senhor, no meu trabalho, me mostra, me abre os olhos espirituais, me abre os olhos espirituais, me abre os olhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Às vezes eu prego tão forte, porque tipo assim, a razão de eu pregar forte é porque tem um ardor aqui dentro, brother. Sabe, se não tivesse um ardor, eu ia chegar aqui tranquilo, assim, eu não sei, eu ia falar de um jeito que vocês iam dormir, mas tem um negócio queimando dentro de mim, brother. Tem um negócio queimando dentro de mim, do Espírito de Deus. A igreja é o único povo que não pode se dar o luxo de dormir. O mundo pode dormir, os governos podem dormir, as pessoas ao meu redor podem dormir, pode estar todo mundo dormindo na rua, dirigindo, mas eu não posso dormir. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho um Deus vivo, eu digo que estou perto dele. Deus nunca dorme. Como é que eu durmo perto de Deus? Como é que eu durmo do lado dele? Eu não posso dormir. Eu não posso vir para um culto e sair do mesmo jeito. Eu não posso viver essa vida 10, 20 anos dentro de uma igreja. Eu vejo que nada muda, está todo mundo dormindo, a começar pelo pastor e eu também, e todo mundo. Alguma coisa tem que mudar. Deus tem que acordar o meu espírito, me chocar e me mostrar as coisas. E aí eu vou me levantar e fazer algo. Sabe, é como se eu quisesse liberar vocês e não estou conseguindo. É como se eu quisesse mandar vocês embora e não estou conseguindo, porque dentro de mim o Espírito Santo queria que todo mundo saísse daqui bem acordado, bem despertado. Mas eu sei que eu não posso fazer isso. Só o Espírito de Deus pode fazer. Eu vou orar mais uma vez pela tua vida de oração. Eu falo, Senhor, nessa hora, mais uma vez, quando cada um de nós chegar em casa, o Senhor sabe que tipo de oração a gente vem fazendo. Sabe, Senhor, tem que haver uma novidade aí. Tem que haver uma novidade aí, Senhor. Porque é ali que o Senhor nos acorda. Senhor, faz um projeto novo na vida de oração.
Faz um projeto novo aí, Senhor. Dá uma perspectiva nova nessa vida de oração. Dá uma perspectiva nova, porque tem gente que nem vida de oração tem, Senhor. Nem vida de oração tem. É televisão e cama. Trabalho, televisão e cama. Boa noite, bom dia, Jesus. E não tem como Jesus despertar. Senhor, desce no porão onde está esse profeta. Desce no porão onde está esse homem. Desce no porão onde está esse marido, esse obreiro. Desce no porão. Quebra, Senhor, essa atmosfera. E acorda o espírito deste irmão para uma vida de oração. Uma vida de busca da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo nessa noite com a graça do Senhor. O amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Eu proclamo que nesta última semana de julho, esses últimos dias, que o Senhor te acorde, que o Senhor te desperte. Que você não entre o mês de agosto da mesma forma. Que Deus te dê um susto, acorde o teu espírito. E faça uma mudança. Eu proclamo e profetizo essas palavras na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu penso que